Bom dia, gente. Agora é a hora da nossa aula de história, né? Da semana, a sétima aula de história não presencial. Nós vamos continuar com o assunto Grécia, né? Vai ser a segunda aula sobre como esse país influenciou, né? E se formou. Um ponto importante que a gente precisa saber, que a gente precisa compreender sobre a Grécia Antiga, é que ela não era um país unificado, como é o Brasil, que tem a cidade de São Paulo, tem a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Goiânia, mas todas sobre a soberania do Estado do Brasil. Na Grécia não era assim. A Grécia tinha cidades-estados. Cada uma das cidades na Grécia se governavam. Então, elas não eram um país. O que eles tinham em comum? Eles tinham em comum a mesma língua, eles tinham em comum os mesmos costumes, a mesma religião e em algumas as mesmas leis, tá? Mas não era um estado unificado. Eram várias cidades, tá? Que formavam a Grécia, mas cada uma se governava. Então, era tão difícil assim a convivência entre certas cidades que houveram, inclusive, animosidades por anos, ou seja, cidades que se consideravam inimigas uma das outras, né? Como é o caso de Esparta e de Atenas, que até guerrearam entre si naquela que foi denominada a Guerra do Peloponeso, né? Então, na Grécia Antiga, os gregos eles acreditavam ser capazes de contribuir para o bem-estar social. Por quê? Porque foram eles que começaram lá com a democracia e tinham os deuses que para eles eram justos. Então vamos ver só mais um pouquinho aí de como era assim, né? A história grega ela pode ser dividida em 4 grandes momentos, que é o período pré-homérico, o período homérico, período arcaico e período clássico. Em cada um desses períodos, no pré-homérico, no homérico, no arcaico e no clássico, os gregos precisaram se expandir por diferentes razões, né? E esses movimentos migratórios ficaram conhecidos como diáspora, as diásporas gregas, né? Gente, movimento de migração, hoje em dia, dá um exemplo para vocês. Por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, né? Ótimo português. Mas vamos pensar nas pessoas da Venezuela que estão vindo aqui para o Brasil. Elas estão vindo através de um movimento migratório, né? Ou seja, de certa forma é uma diáspora. Assim como os povos lá da Síria também estavam fazendo migrações, né? Eles entram nos países hoje como refugiados. Mas na Grécia Antiga, eles simplesmente iam encontrar mais terras, né? Para se estabelecer. Aqui tem um mapa, gente. Olha só da Grécia como ela era, tá? Aqui é a Grécia peninsular, porque fica na península, né? A Grécia insular, porque é em ilhas. Grécia continental, porque tá no continente. E a Grécia oriental, ó, tá ao lado de todo o mar, a costa, né? De todo o mar Egeu. Cada um desses pontinhos vermelhos são uma polis, ou seja, uma cidade grega. Aqui tem Esparta, Argos, Olímpia, Micenas, né, Corinto. E cada cidade dessas se governavam. É por isso que falava que a Grécia não era um país unificado. A Grécia era um amontoado de cidades que possuíam costumes, línguas, religiões, em comum, né, entre si. Aqui tem Creta, ó, também.
que é uma cidade bem famosa da Grécia, a ilha de Creta, aparece bastante na mitologia grega. Enfim, a expansão do povo grego, ela começou lá entre os séculos 7 a.C. e 5 a.C. Nesse período foram registradas migrações dos povos gregos para diferentes regiões do mar Mediterrâneo. Esses movimentos tiveram entre suas causas, ou seja, por que eles migraram? O crescimento populacional. Gente, quando uma cidade cresce muito, não tem jeito. A fome vai vir, a falta de estrutura vai vir. Então, não tem jeito. Para resolver esse crescimento populacional, o que acontecia é migrar, sair daquele território para buscar algum outro, né, onde eles pudessem viver de forma melhor, né? Novos espaços para a agricultura e também os conflitos internos, né? A guerra entre as cidades ou na própria cidade, entre diferentes etnias, por exemplo, né? Os gregos, então, eles começaram a fundar colônias na região da Trácia, da Ásia Menor e da Península Itálica. Então, eles foram saindo lá nos movimentos de expansão, né, quando eles migravam e acabavam fundando colônias onde eles paravam. Em meio a essas movimentações, a essas migrações, surgiram conflitos, óbvio, né, gente? Porque aquelas terras que eles chegavam e colonizavam, elas não eram terras que não tinham ninguém. Às vezes tinha uma população vivendo lá, mas mais entre eles. Enfim, conflitos como as guerras médicas, né, que durou entre 499 e 449 a.C., que marcou a disputa entre o Império Persa e a Ásia Menor. Como eu disse, eles expandiam, mas lá para onde eles iam tinha pessoa também, né? Tinham outros países, outras pessoas, né? Também teve a famosa guerra entre Atenas e Esparta, que eu já mencionei aqui, que foi a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso durou de 431 a 404 a.C. Nessa Guerra do Peloponeso, a Esparta acabou saindo vitoriosa do conflito, tá? Lá pelo ano de 359 a.C., as polis gregas são dominadas e controladas pelo Império Macedônico, mas isso a gente vai ver depois. Primeiro a gente vai ver a economia na Grécia Antiga, bem rapidinho, porque depois a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto, tá? Então, a Grécia Antiga, ela tinha sua economia baseada no cultivo de trigo, oliveiras e vinhedo. Os vinhedos, gente, é a planta que dá a uva, tá? E oliveira é a planta que dá a azeitona e o azeite de oliva. Na região do Mar Mediterrâneo também desenvolveu-se principalmente a cerâmica e o comércio marítimo. Aliás, pelo comércio marítimo, os gregos eles transportavam o azeite de oliva, os vinhos, perfumes para diversas partes daquela península, né? O que proporcionou um desenvolvimento econômico muito grande para os gregos, né? Porque eram artigos assim bem populares. E tanto é que as moedas de metal, né, começaram até a ser cunhadas na Grécia a partir dessa expansão comercial, né? Na época era o dracma. Então, a mão de obra utilizada, gente, em grande parte era de prisioneiros de guerra, escravos e aquelas pessoas que deviam e não tinham como pagar a sua dívida. Vale lembrar que como cada cidade-estado da Grécia era autônomo, seu governo era autônomo, cada uma tinha sua forma de administrar a política,
administrativa, a organização social, cada uma tinha os seus deuses protetores, então não era todas do mesmo jeito, tá? Então não era todas que tinham escravos, devedores, tá? A vida política, ela era realizada em espaços públicos chamados de ágora, né? Lembra que a gente estudou em filosofia os sofistas que vendiam discursos para aqueles que queriam fazer política na Grécia? Pois eram para essas pessoas que iam lá nos espaços públicos, na ágora, para debater, né? Era o tipo de atividade política que acontecia especialmente em Atenas, tá? Já que em cada polis tinha sua organização. A que mais praticava esses debates em público era Atenas. A formação da população e as leis também variava de acordo com cada cidade. Por exemplo, Atenas permitia a escravidão por guerras ou por dívidas. A pessoa estava te devendo, não tinha dinheiro, então ele ia virar seu escravo. Então era permitido. Já Esparta quase não tinha escravos, tá? Mas eles adotavam servos estatais, ou que pertenciam ao governo. As oligarquias, né, de Atenas e Esparta, elas eram responsáveis pelo governo, né, e eram donas de terras cultiváveis. Além disso, nessas cidades, também era marcante a figura dos metecos, que eu já falei para vocês, os estrangeiros. Lembra que eu falei que mais da metade da população não tinha direitos a participar da vida política? Entre eles estavam os metecos, que eram os estrangeiros, tá, gente? Então, na democracia, vai ser concedido aos estados livres da população, né? Ou seja, aqueles só homens acima de 21 anos, independentemente, pelo menos isso, né? Independentemente da classe social que eles pertençam, vai ser permitido a essas pessoas os direitos à democracia, mas somente aos homens acima de 20 anos. O restante da população não contava. Mulher não contava, criança não contava, ninguém, só homens, tá? Então, a democracia, gente, a gente já viu que ela é uma forma de governo baseada nos princípios da soberania popular e na distribuição equitativa de poder. O que é isso? O povo tem o poder. No caso, o povo tinha o poder, mas era só o povo masculino. Então, o povo tinha o poder, soberania popular e distribuição equitativa do poder, ou seja, a distribuição igualitária do poder. Então, além da soberania popular, nós teríamos uma igualdade do poder político, né, no qual os diversos estratos da sociedade, da população, teriam os mesmos direitos civis e políticos e participam na condução do Estado, né? Ou seja, as diversas camadas sociais, como comerciantes, agricultores, que mais? Sacerdotes, enfim, as diversas camadas populacionais teriam os mesmos direitos civis e políticos e também participariam na condução do Estado, tá? Mas como eu só disse, somente os cidadãos. Vale destacar que a democracia criada pelos gregos, ela foi única durante a antiguidade inteira. Ninguém na antiguidade tinha democracia como regime político. Ou era império, ou era reinado, ou era inclusive reinado com características, né, deísticas, como no Egito, ou seja, o faraó é o deus, né?
Então, a democracia, da mesma forma vista na Grécia, de dar ao povo o poder, ela só vai ser retomada na Idade Moderna, lá no século XVIII, ou seja, a gente aqui está falando de século antes de Cristo, a democracia só volta depois do século XVIII, né? Então, por outro lado, é importante frisar a participação política na democracia grega era restrita. Que era um direito reservado somente aos cidadãos. E eu, por exemplo, eu não teria nenhum direito na Grécia, né? Então eram só os homens maiores de idades, né? De nascimento, maiores de idade de nascimento, que bonito, né? E livres, enfim. Hoje é o vídeo Hoje é a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda estamos num estágio introdutório da matéria, tá bom? Da matéria sobre a Grécia. Nós vamos ver mais detalhadamente. E é isso, gente. Beijo para vocês. Tenham um bom dia, né? Amanhã é feriado. Aproveitem o feriado em casa, né? Fazer o quê? Ai, beijo, gente.